Padre Clementino voltou do Brasil, dos Estados Unidos com um livro chamado Estação Central. Vou-vos ler os 2 últimos poemas desse livro que tive a sorte de ler na apresentação. O penúltimo poema chama-se Imitação de Cristo e tem uma frase de Baís que diz: é o princípio da ressurreição que modifica a forma antiga. Também te busquei pelas ruas das cidades, amortecido no solo como planta tenra, agarrava o ouro da terra, nem a lança, nem o dardo, nem o arpão. Tombou a neve e a pele se me rompia. Era a única sombra da caravana entre tropas descarnadas. Moras de que lado da luz? Cinge de corda a tua cintura de noivo? As nuvens conhecem a coroa da tua cabeça? Apenas te voltaste para mim, um vento arrebatou a minha flor. Escatologia. E por fim Deus regressa, carregado de intimidade e de imprevisto, já olhado de cima pelos séculos, humilde medida de um oral silêncio que pensámos destinado a perder. Eis que Deus sobe a escada íngreme, 1000 vezes por nós repetida, e se detém à espera, sem nenhuma impaciência, com a brandura de um cordeiro doente. Qual de nós dois é a sombra do outro? Mesmo se piedade alguma conservar os mapas, estaremos quase a seguir, desmedidos e vazios, como o tronco de uma árvore. Além disso, queria agradecer ao Clementino ter-me deixado ter o Evangelho quando celebrava a missa. Na nossa casa abrem-se muitas portas, mas eu acho que a porta que mais se abre na minha casa é a porta do frigorífico. E por isso eu escolhi um poema do Padre Clementino, da Teoria da Fronteira, e que se chama Aviso para colar na porta do frigorífico. E colei na porta do meu frigorífico. Ao entardecer no topo da colina, repara como as ortigas e os freixos resistem à estação seca. Fala a viajantes, examina suas cartas. Entra em contacto com navios costeiros de passagem para mercados longínquos. Certifica-te do latir do cão e da pisada do cavalo. Perde o fôlego, seguindo a nuvem, quando restar dela uma cor apenas. Espante-te ainda a sua vontade de recomeçar, vezes sem fim. As multidões entretêm-se com milagres que ocorrem nos livros de contabilidade. Tu, ao contrário, procuras estrelas distintas que arrastem às sacudidelas o peso do teu arado. Eu vou ler um poema La Chasse Spirituelle, que está na Teoria da Fronteira. O corpo não se furta, não se esconde, sobe e desce igual à chama, torce, dobra-se, vira-se sobre si, no único modo que tem de dar-se a ver sob as escamas. O corpo é o acesso a um reino, a cidades cheias de sangue e vapor, feitas para abrigar rings, pistas, arenas e palavras que nos vencem. O corpo serve-nos para filmar o escuro, uns quantos passos cambaleantes, até a inevitável rendição, como se fôssemos apenas a presa de um século de vento. Do livro De Igual para Igual, um capítulo chamado Uma Sombra, Uma Claridade, e o poema é denominado Uma Coisa Inocente. Estendi a mão por qualquer coisa inocente, uma pedra, um fio de erva, um milagre. Preciso que me digas agora uma coisa inocente. Não uses palavras.
Qualquer palavra que me digas há de doer pelo menos 1000 anos. Não te prepares. Não desejes os detalhes. Preciso que docemente o vento, o longínquo e o próximo espalhe o amor que não teme. Não uses palavras. Se me segredas aquilo que no fundo das nossas mentiras se tornou uma verdade sublime. Peregrinação. Liga o braço longe a uma estrela. Prende distâncias que teus pés ignoram. As árvores cruzam desse modo os seus ramos, enquanto as multidões falam de milagres que não viveram. Do livro Estrada Branca, Clandestinos. Ó poesia, tu più non tornerai, Dino Campana. Clandestinos serão sempre os anjos de Javé. Enchem os primeiros autocarros para o centro. Leem o jornal de distribuição gratuita, à espera que, de novo, o mar se rasgue num quarto subalugado de periferia, onde, em vez de Corte Inglês e Continente, os supermercados se chamam Lidl ou Discount. É fácil detectar seu rosto transparente, pois pertence-lhes a solidão, como um zumbido imerso, inatual, impreciso, semelhante ao dos bosques vedados, onde já não se colhe as castanhas, a lenha morta. Nas grandes praças da Europa, por onde quer que se vá, o mesmo rosto detrás dos vidros policiais, uma espécie de fantasma, indivisível, muito para lá dos confins, embora o êxodo exija agora estrita documentação. Todos os textos conspiram contra a materialidade do corpo. Por isso há quem acredite na sua ressurreição. Estação Central, o perfume precioso. Havia um vaso de perfume em barro branco e a mulher que se colocou de gatas, radiante por poder exibir a farta cabeleira. Mas ao quebrá-lo daquele modo aos pés do hóspede, misturou o nardo imprevistamente com o cheiro de uma mulher que chora. O anfitrião, especado, observava, sem pronunciar um som. O mestre, porém, olhou-a com os seus olhos de cão meigo. A vagabundagem e a pobreza eram direitos de quem entrou e saiu das trevas para fazer da infelicidade um uso. Recordarei sempre aquele momento, perfeito fio de prumo que indica o centro da terra. Alguns silêncios recolhidos no livro A Papoila e o Monge. Silêncio. Os passos que escuto não se dirigem para mim. No silêncio da tarde, marulham palmeiras numa praia invisível. O silêncio não é um modo de repouso ou suspensão, mas de resistência. Na corda bamba, entre silêncio e silêncio, a vizinhança de Deus. Para que o Tolentino leve leveza, humor e alegria. Adorar é surpreender Deus na menor migalha.